Boa tarde, boas noites. Eu sou Jane Carvalho, uma inventiva integrante da rede Inventividade, espaço-tempo de conexões, cocriações e expressões para pessoas mais 55 que queiram se reinventar. E este é o nosso convite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à live Empoderamento Digital ao longo da vida. A Rede Inventividade fundamenta as suas ações na educação para o envelhecer. E pensando, sentindo sobre o processo contínuo que é a aprendizagem ao longo da vida, consideramos de grande relevância abordarmos o tema empoderamento digital ao longo da vida. Para esta conversa edificante e leve, convidamos o pedagogo com especialização em gerontologia e criador do método Néctar de Alfabetização, o nosso parceiro Ricardo Temóteo. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo, apresentando essa temática tão atual e tão necessária para as pessoas poderem serem autônomas, conquistarem autonomia, não é? Exatamente. Seja muitíssimo bem-vindo a mais uma possibilidade, não é? Já nos encontramos outras tantas vezes com esse propósito. Mais uma possibilidade de construção de aprendizagens, não é isso? Também contaremos com a contribuição da inventiva Maria Isabel Vitória de Carvalho, administradora, advogada, com formação e coordenação em grupos operativos e a idealizadora da rede Inventividade. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Bem-vindo, Ricardo. O Ricardo já é um inventivo também. E eu tenho certeza que hoje vamos ter um bate-papo muito interessante, muito promissor para o empoderamento digital de todas as pessoas, em especial as mais 60, mais 55 anos. Exatamente. Mas, para não perdermos o hábito de sempre integrarmos as nossas ações, a arte e a criatividade, abriremos este encontro com a declamação de Maria Isabel da música Como uma Onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo passa, tudo sempre passará, e nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A vida vem em ondas como um mar. Que beleza, hein? A poesia presente. Às vezes a pessoa nem acha que poesia casa com digital, casa com tecnologia, casa sim. Então, como a onda, como ondas, assim a vida. A cada onda, um novo aprendizado, como o Bel bem trouxe. Hoje, com o avanço tecnológico e o salto,
O impulso que o contexto da pandemia provocou, mais do que nunca, precisamos estar atentos e abertos às novas aprendizagens e às novas formas de comunicação, sobretudo nós, as pessoas idosas. Pois, ao facilitarmos a nossa comunicação, temos a possibilidade do exercício da autonomia, como o Ricardo trouxe, do protagonismo e da cidadania. Não é mesmo, Ricardo? Isso mesmo, Jane. Nós estamos num contexto que é de verdadeira ruptura digital. Ou seja, até há pouco tempo, você poderia ter uma escolha. Eu me interesso em aprender a mexer no celular, no computador, na internet, ou não, eu tenho como resolver de outras maneiras. Atualmente se tornou uma exigência, porque há diversas tarefas no cotidiano em que você precisa utilizar as ferramentas digitais, não é? E a sociedade acha isso muito fácil. A sociedade que eu digo é em geral, e até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor, os familiares, os filhos, os netos, né? Então, quando você precisa, por exemplo, chamar um táxi, é fácil, vó, é só baixar o app, entendeu? E aí você fala, baixar onde? Ele está no alto? Como é isso aí? Como é que você vai me ensinar? Você me ensina? Aí, em geral, os familiares não têm muita paciência, não têm didática. Aí eles preferem pegar o celular, fazer o processo e devolver para sua mão. Aí a pessoa diz assim, eu não aprendo. E nesse constrangimento, não é que as pessoas idosas e as maduras, elas se dão conta de que precisam se empoderar. O primeiro sentido que me vem do empoderamento é um sentido bem simples. Eu posso aprender, independente da minha vivência com tecnologia, independente do meu grau de escolaridade, da minha idade, tudo isso são fatores que caracterizam a pessoa, mas eles não são impeditivos. Na verdade, a experiência Jane, eu estou nessa estrada de ensinar tecnologia desde 97, né? Em que eu estava com todo o gás, o cabelo pretinho, com toda a boa vontade, mas aí eu me dei conta de que era preciso ter uma forma mais humanizada de ensinar. E aí nasceu o método Nectar, que foi desenvolvido no ano de 98, a partir da observação que eu tinha com as pessoas idosas que eu procurava dar os primeiros passos lá de computador, de internet, né? Então, você pode aprender, é preciso ter a oportunidade, é preciso experimentar um método que realmente respeite o seu ritmo. O que eu posso fazer nessa live é já apresentar a primeira dica. Você, quando percebe o interesse de algum familiar em te ensinar, que maravilha, né? Aí você diz para a pessoa, tem que ser do meu jeito. Eu vou pegar um caderno, a caneta e vou anotar cada passo que você falar. Para que isso? É fácil, eu vou te mostrar. Sim, mas não é mostrando que acontece a aprendizagem. Se fosse possível você olhar alguém fazendo uma tarefa e aprender, eu gosto de dizer isso, não haveria autoescola. A autoescola é aquela em que você está na direção, você aprende a comandar as marchas e o instrutor, ele te orienta. Agora, se não precisasse dessa experiência, dessa vivência, você olhava uma pessoa dirigir e dizer, pronto, sai, agora é a minha vez de dirigir. Então, olhar não leva, observar alguém fazendo uma tarefa não leva à aprendizagem. Agora, quando você fala, meu neto, diz o seguinte, fala o primeiro passo, o segundo, para que isso, vó? É para quando você não estiver comigo, eu praticar, eu repetir, até me sentir segura de fazer essa tarefa. Então, a primeira dica que eu trago no nosso encontro é isso. Você pode aprender, mas tem que ter um caminho natural, dentro do seu ritmo, dentro dos seus interesses. E o outro sentido, que é claro, em empoderamento, é você poder, e no meu entendimento, é fazer escolhas.
Professor, eu tenho um bocado de CDs musicais guardados e eu não quero me desfazer. Aí eu digo, não precisa. Se você acha muito prazeroso pegar um CD lá do Roberto Carlos, olhar o encarte, escolher a faixa, colocar no aparelho de som e ouvir, continue. Agora, é bom você entender que você pode ouvir rádios do mundo todo, escolher as músicas a partir de um celular, a partir de um computador. E em breve as pessoas estarão tendo experiência com um alto-falante inteligente que vem com a assistente Alexa, né? Aí você vai dizer, Alexa, toque Roberto Carlos e está resolvido. Então você pode ter esse conhecimento das diversas formas de ter uma experiência, ouvir música. E isso eu chamo de empoderamento, você poder fazer escolhas. Mas não é possível você fazer escolhas se você não conhece, não tem nenhuma familiaridade com o celular. E o celular é fundamental, que está te acompanhando o tempo todo. Então, eu convido a todos a acreditarem que é possível aprender, acompanharem o projeto, a Rede Inventividade nas redes sociais, porque nós vamos auxiliar você nessa caminhada. Então, tem uma mensagenzinha de Gabi para você, Certo. mas eu já vou, enquanto você vai nesse bastidor, eu vou te perguntar. Você já trouxe algumas coisas, mas quais seriam as dificuldades e os benefícios para a pessoa idosa no aprendizado sobre tecnologias digitais? Essa pergunta é muito bacana. Primeiro, a forma de eu oferecer esse trabalho, essas aulas, é uma forma que é distante do treinamento. Porque o treinamento é você fazer alguns passos e repetir para poder resolver um procedimento. Eu acho que faz parte do que eu proponho. Eu proponho 5 etapas. A primeira etapa é a mais importante, é você querer. Então, não funciona o filho, a filha, colocar o pai, a mãe, a avó num curso se a pessoa não quer. Se aquela pessoa prefere se comunicar com a família com um celular bem simples, que só faz e recebe ligação, respeite. Agora, esclareça esse idoso, essa idosa, de que ele vai ficar dependendo dos outros, como eu estava ilustrando, para chamar um táxi. Aquele celular já não está resolvendo a chamada de um táxi, tem que ser num aplicativo, num celular, smartphone. Então, a questão do aprendizado, ele precisa respeitar o ritmo da pessoa para a pessoa poder ter aquele interesse. E a única coisa que pode realmente impedir o aprendizado é a falta de interesse. Agora, eu observo na minha experiência que há alunos, por exemplo, alunas, com alguma deficiência auditiva, algum grau de dificuldade mas eles têm uma vontade tão grande que eles participam da aula, fazem perguntas, eu falo da maneira que eles entendam e eles progridem. E há experiências de pessoas que têm algum tipo de limitação no caminhar, na visão, mas isso, gente, faz parte da vida, né? Do envelhecer também. Mas o que faz parte do envelhecer é você alimentar essa vontade de participar do presente, essa vontade de crescer, de estar recebendo o neto, a neta, que acabou de aprender algo novo na escola, e você poder perguntar, isso aí foi o quê? Isso aí foi em que site? Como é que a professora te apresentou essa atividade? Então, há uma integração que começa na família. Jane, a gente pode dizer que existe o benefício da integração social, que começa na família, mas ele também acontece nos ambientes da sociedade, de você estar na fila para pagar um boleto e a funcionária dizer que caiu a rede e você vai dizer, poxa, mas eu nem escutei o barulho, né? Que isso? Que rede é essa, né? Estamos sem internet. Sim, você não pode resolver. Então, você precisa entender como o mundo tá funcionando. E isso está
eu vou confessar para vocês, cada vez mais desafiador. Quando uma pessoa me conta, professor, eu fiquei tão constrangida que eu fui no restaurante e eu pedi o cardápio e o garçom falou, não, é só apontar o celular que tem aí o QR Code. E eu não sei fazer isso, eu não sei resolver isso. E fica dependendo de quem está acompanhando. Então, a sociedade está exigindo esse aprendizado, traz o benefício dessa independência, de você poder resolver as coisas da maneira que você acha melhor, traz a questão da integração social, autoestima. Autoestima é fundamental, porque eu não vou iludir vocês, não. Não há passe de mágica. Não há como aprender tudo que o celular faz rapidinho, não. De acordo com as suas necessidades, você vai tendo a sua prioridade. Olha, eu quero acompanhar meus familiares e amigos no Instagram. Eu quero imprimir um boleto, receber por e-mail, saber como resolver. Eu quero chamar um transporte. Então, você tem as suas necessidades e você tem a consciência de que há um processo de aprendizagem. Como é que eu falei? Querer, compreender, praticar. E aí você aprendeu? Não. Depois que você pratica aquela tarefa, é necessário repetir até você assimilar melhor, se sentir segura. Depois que você assimila, aí acontece o que eu chamo de apreender. O aprender é quando você segura, é seu aquele conhecimento, aquela forma de resolver a situação. Veja bem, será que a pessoa que está me escutando aí na nossa live sabe receber uma ligação, fazer uma ligação, mexer no WhatsApp? Ah, eu sei, porque você faz isso sempre. Você podia ter uma dificuldade inicial, principalmente no WhatsApp, depois você pegou o jeito e se sente empoderada de fazer aquela tarefa. As outras coisas são dessa maneira. Professor, eu nunca mexi no aplicativo bancário, eu tenho medo. Isabel, Jane, aí já é uma outra questão. Eu até tinha pensado no tema do nosso encontro ser assim: empoderamento digital com segurança, ou empoderamento digital, quais são as dificuldades, quais são os benefícios. Então, nós falamos um pouco dos benefícios. A dificuldade é que o mundo continua com seus riscos e perigos. Não foi a tecnologia que trouxe isso. Só que no lugar daquele mau elemento, esperar a pessoa sair do banco e pregar uma mentira para poder subtrair o pagamento, que ele sabe que aquela pessoa foi retirar um dinheiro, agora ele não vai esperar a pessoa no banco, ele manda uma mensagem de WhatsApp enganando, ele manda uma ligação telefônica com mentiras. Olha, estamos com um problema na sua conta bancária, eu vou lhe ajudar, eu vou mandar o motoqueiro pegar o seu cartão, não é? Então, a questão da segurança, gente, ela é um tema que dá para fazer até outro encontro, porque eu não gosto de assustar ninguém, falar sobre o tema, eu gosto de dar dicas. Nessa situação que eu falei, de ligações telefônicas suspeitas, é tão tranquilo, você pode dizer que vai entrar em contato com o banco para resolver, né? Se você recebe uma mensagem com link, ganhou uma TV, é só tocar no link, é bom demais para ser verdade. Você vai não apenas apagar a mensagem, você vai ter que aprender a bloquear. Então, nós temos uma situação que são os riscos e que trazem o mundo atual, e nós temos os cuidados que você deve ter. Eu gosto muito de focar nestas soluções. Então, agora, a dificuldade depende do perfil da pessoa. Qual a dificuldade de aprender tecnologia? Em relação ao aluno, o nosso público é heterogêneo. Então, tem aquelas pessoas que entendem tudo com facilidade, né? A compreensão está ótima. Na hora da prática, não consegue tocar na tela do jeito que deve ser. Mesmo o professor dizendo assim, o toque é só encostar a polpa do dedo. Não, ele dá, eu digo que cutuca a tela. Então, essa é uma situação. A outra situação, que é bem geral, é eu ter que traduzir aquela palavra para um entendimento claro.
Vamos lá. Eu quero chamar um táxi, e no meu celular eu não sei fazer isso do jeito que as pessoas fazem. Se eu digo assim, é tranquilo, você baixa o app, cria uma conta, faz o login, e aí aparece na tela para onde você quer ir, você diz. Então, eu não estou ajudando em nada. Então, eu preciso, no lugar de falar baixar um app, dizer assim, você vai colocar um aplicativo no celular. Mas o que é aplicativo? Ele é representado por uma figura para você fazer uma tarefa. Tem a figura da câmera para fotografar, a figura da calculadora. Cada aplicativo faz uma tarefa específica. Então, você vai ter um aplicativo só para chamar o transporte, né? E aí, então, depois que você coloca o aplicativo, é só chamar? Não. Essa história de criar conta faz parte da linguagem tecnológica. Anote aí, isso é muito importante. Criar uma conta de um aplicativo ou de um site é a mesma coisa de se cadastrar. Você coloca o seu e-mail e aí entra um outro ponto fundamental. Você digita uma senha para ser a chave do acesso àquele serviço. Então, eu instalei o Uber, eu me cadastrei, agora eu posso dizer que tem uma conta no Uber, e aí entra uma outra palavra muito comum, que as pessoas ficam com uma grande interrogação. Fazer login. Eita, para que essa expressão? Toda vez que eu vejo num site, num aplicativo, login, eu tenho certeza que a tecnologia não pensa em facilitar a vida das pessoas. Ela não é focada no ser humano. Ela é focada na tarefa. Agora, quando eu vejo no lugar de login escrito entrar, beleza, é isso. Como assim? Fazer login é a mesma coisa que entrar? Eu instalei o aplicativo, eu já fiz o meu cadastro, eu toco lá no login ou no entrar, e aí eu me identifico com o meu e-mail, a senha que eu já cadastrei, agora sim. Gente, essas 3 etapas, elas são fundamentais para a grande maioria do que você precisa resolver no seu dia a dia. Depois que você instalou o aplicativo, fez o cadastro e o login, fica melhor de usar. Tem a figurinha lá do transporte, eu toco e ele pergunta para onde eu quero ir, aí sim. Aí eu posso dizer que é simples, mas eu volto a falar. É fácil, é simples quando você já praticou, já treinou. Só para completar, que eu quero dar oportunidade também das pessoas fazerem perguntas, vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu tenho uma pessoa que, quando chamava um aplicativo de transporte, ela tinha que chamar 1, 2, 3 vezes, porque o motorista estava cancelando. E cada vez que ela chamava, na tela aparecia um preço diferente. Aí eu recomendei um outro que funciona aqui em Fortaleza e que o preço é fixo, não importa o horário, não importa. Ele tem um desconto, mas o preço é fixo. Aí eu falei para ela, é só você treinar essa solução que você vai ver que é muito melhor, porque o motorista que vem te atender, ele é um taxista, ele é profissional. Então, gente, não basta treinar, você precisa compreender, fazer escolhas para poder conquistar uma independência, uma autonomia. Isso faz você elevar a sua autoestima. E quando vocês aqui, nós, né, propomos um protagonismo, é muito legal. É quando a pessoa ela quer não apenas consumir o que a internet traz, mas ela quer escrever, ela quer participar dessa facilidade que a internet possibilita. Então, só para completar, as pessoas que gostam de escrever, eu posso dizer assim, olha, em 5 minutos você vai ter uma página em branco só sua, um diário digital. E esse diário digital, chamado blog, você pode escrever um pouquinho por dia, de acordo com a sua conveniência. Publicar poesias, publicar lembranças da sua vida. E aí você divulga o endereço desse diário, que a gente vai poder chamar de site também, para os amigos, familiares acompanharem as suas experiências. Então, gente, isso aí é algo que a internet possibilita, fantástico, né? Então, o empoderamento, ele pode se dar em vários sentidos criativos. A gente pode também
pensar em fotografia, música. É só vocês perguntarem, senão eu me empolgo aqui e não paro de falar. Deixa eu ver aqui. Ana Cláudia, eu vi rapidamente que eu passei aqui. A pandemia acelerou esse processo de empoderamento digital. Você acha que a pandemia acelerou o processo? E como é que você percebe que as pessoas maduras receberam isso? Excelente pergunta. Quando eu comecei a minha participação dizendo que nós estamos num contexto de ruptura digital, em que você se vê na obrigação de correr atrás, de aprender, de se familiarizar com o celular, isso aconteceu uma aceleração desse processo. O que poderia acontecer daqui a 5 anos, aconteceu durante a pandemia. Então, por exemplo, alguém da própria residência poder trabalhar à distância era algo que inevitavelmente as empresas iam experimentar. Mas com a pandemia, todas as empresas, de repente, tiveram essa oportunidade de ofertar a opção home office, né? Trabalhar em casa. E aí, falando de forma mais familiar, os nossos netos, os nossos filhos tiveram que aprender a participar das aulas online. Aí existem plataformas, né? Existem formatos de reunião e aulas online que viraram sucesso. O Zoom, o Google Meet, não é? A live no YouTube, como estamos tendo agora. Então, tem várias formas de divulgação de conhecimento também que ganharam um impulso fantástico, não é? Ganharam um impulso fantástico. Por exemplo, neste horário que nós estamos, nesse momento, eu tenho conhecimento que está tendo uma oferta de lives com temas bem interessantes também, não é? Porque as instituições, elas aprenderam a sair do território. Por exemplo, eu estou em Fortaleza e nós estamos tendo um encontro aqui com a Bahia, não é? E com o Brasil, porque Isso. todas as pessoas que receberam o convite estão podendo acompanhar. E depois que passar do horário, que nós terminarmos o nosso encontro, essa live ficará gravada. E aí eu só vou precisar passar o link. Meu Deus, voltamos à pergunta anterior. Qual as dificuldades que as pessoas maduras e idosas têm no aprendizado da tecnologia? Eu vou destacar uma que eu digo que é uma das mais importantes, a linguagem. Eu já tinha dito, né? Baixar o app e tal, mas a palavra link, as pessoas usam no cotidiano e não sabem, de repente, o sentido. Aí eu gosto de esclarecer. Você, no seu WhatsApp, tem uma linha azul, convite da aula, é um link. Quando você toca, aquele WhatsApp, ele cede espaço para o Zoom, para o Google Meet, para o YouTube. Então, link significa uma ligação entre um aplicativo e outro. E você encontra esse link também no e-mail. Um link para você poder acessar uma aula. E você encontra o link na página de um jornal. Você vê um título dizendo que teve um jogo de futebol ontem. Quando você toca nesse título, aparece o texto falando da partida. Era um link, uma ligação entre o título e o texto. Então, gente, nós temos que entender, quando o professor Ricardo oferece uma trilha de aprendizagem que chama de alfabetização digital, é para a gente poder decifrar, entender essa linguagem e se apoderar, sentir, usar com naturalidade. A palavra site, por exemplo, eu começo a dizer página. Site do jornal. É a página que você quer ler. Aí, quando você aprende a abrir a página do jornal, aí você vai poder substituir essa expressão por site, não é? Então, nós temos, na verdade, todo um vocabulário em que eu gosto de traduzir para facilitar a aprendizagem. E as pessoas, durante a pandemia, as pessoas maduras e idosas, tiveram uma dificuldade enorme, e ainda tem,
porque tudo isso foi colocado de forma muito rápida. Olha, o meu genro está em home office, o meu neto tem um link para entrar no Zoom. Eu preciso pagar um boleto e eles oferecem um aplicativo. Eu vou num restaurante e tem um QR Code. Parece que o mundo, a partir da pandemia, ele não te dá essa oportunidade. Eu quero aprender ou eu não quero. Ele te dá uma urgência. Quanto mais cedo eu aprender, melhor. Diga. Então, eu fiquei aqui pensando, né, do que você está, em tudo que você está trazendo, me remete muito a tudo gira em torno de um processo de comunicação, não é? Uma das dificuldades realmente são esses termos, até porque não são termos da nossa língua, o idioma. Isso. Não é? O idioma não é o mesmo. Então, assim, isso eu acredito que seja assim, uma grande dificuldade. Até porque, assim, em processo de aprendizagem, eu observo que tudo é muito grande, tudo é muito. A princípio, no primeiro impacto, nós ficamos assustados. Eu não sei, a primeira frase que a gente dá, até para justificar, não é? Eu não sei. E isso vai gerando também um bloqueio. Eu estou encantada assim, com a sua proposta, por quê? Porque você, de fato, você traz um processo de construção do conhecimento, né? Para que você se aproxime daquele objeto, não é? Digamos que vamos aprender a utilizar o WhatsApp. Então, aproximar do celular, saber, não é? O tocar nele, as sutilezas da experiência, é algo assim que é preciso muita sensibilidade para a pessoa que se proponha a estar ensinando. Né? E assim, eu observo que você, claro, você tem a formação, você é pedagogo, e isso lhe dá uma base, mas a sensibilidade é algo que é intrínseco, não é? De cada um. E você Obrigado. faz assim, é muito lindo, né? Eu visualizo toda uma construção, né, de aprendizagem, aquele cuidado. Eu costumo, quando eu falo de aprendizagem, seja ela qual for, eu costumo muito dar o exemplo quando você aprende a letra A, né? Que você faz a bolinha e a perninha, a bolinha e o tracinho, a bolinha e a perninha, enfim. E isso é muito gostoso, né? Eu sou uma apaixonada por aprendizado, então estou aqui encantada com a sua proposta, um método, não é? O método Nectar, e realmente e você vê que ele abre. Eu não vou aprender só a passar a mensagem para o meu neto, para meus filhos, enfim, para minha amiga, né? Eu vou aprender a experimentar, experienciar, conviver, não é, com esta nova realidade. Não é? Quando você faz essas traduções, a Ana Cláudia até colocou aqui sobre como é bonito, não é? Você trabalhar essas traduções. Por quê? Porque isso facilita, isso vai abrindo, não é? Vai tirando aqueles obstáculos do caminho junto com o aluno, e o que é o mais importante, não é? Você faz isso junto com ele. É maravilhoso, viu? É, Parabéns. nós temos os princípios que construímos com o método Nectar. Primeiro, deixa eu apresentar a ideia de que Nectar é o que é essencial. Então, Sim, eu não vou te ensinar todos os comandos de um aplicativo, eu não vou ficar falando as características de um celular, eu vou direto no ponto. isso. Então, eu posso ir um pouco além, dizendo que o fundamento para você aprender a lidar com tecnologias é você ter uma visão geral. Por que que é importante usar o celular? Porque ele é um aparelho que te traz muitas funções. Eu quero fotografar, uso o celular. Quero gravar uma aula,
uso o celular. Eu quero fazer uma reunião de família, comemorar um aniversário, posso usar o celular. Ele é multifuncional, mas o fundamento desse celular inteligente, que é conhecido como smartphone, smart vem de inteligente, um aparelho inteligente, é porque ele tem uma característica muito interessante, ele se liga na internet com informações do mundo todo e ele apresenta os seus recursos por meio de figuras, que são os ícones dos aplicativos. Então, vamos lá. É um aparelho ligado à internet que funciona com aplicativos. Smartphone. Professor, eu não sei mexer na minha TV. Eu queria assistir os filmes, Netflix. Veja bem, entenda que ela não é uma TV comum. Agora você tem uma Smart TV. Como assim? É uma TV inteligente. No sentido que eu estou dizendo, é uma TV ligada na internet e que tem os aplicativos. Cada figura que tem na tela da sua TV, você com controle remoto vai escolher. Quero YouTube, quero Netflix, quero Prime Video, tem muitas opções. Então, o convite que eu faço para o aprendizado é que quando você desvenda e começa a ter familiaridade com a tecnologia, começando pela linguagem e fundamentando na prática, você vai entender que no seu computador você vai poder. Aliás, eu vou começar diferente. No seu celular, você vai fotografar o seu jardim, o cachorrinho e o neto brincando. E aí o celular descarregou. Puxa vida, mas eu sei que aquela fotografia ela não ficou guardada só no celular. Ficou copiada na nuvem. Agora eu vou falar difícil, vai ser de propósito. Foi feito um backup na nuvem. Aí, o que isso significa? Que já que o celular está descarregado, você vai abrir o seu computador e vai ter as fotos na tela na hora. E aquela história de ter que copiar as fotos do celular para o computador? Não é mais necessário. Jane, as coisas estão mudando de uma forma acelerada. Quando uma pessoa fala, professor, eu queria aprender a mexer no pendrive, não precisa mais. Você guarda seus documentos, suas fotos, os contatos telefônicos, só que eu não gosto de chamar de nuvem. Eu chamo de armário digital, que só você tem a chave. Aí tem uma prateleira que você coloca as fotos e os vídeos, e elas ficam guardadas para sempre. Gente, isso tem um alcance incrível, porque quando eu resolvo trocar de celular, eu não vou me preocupar em copiar as fotos de um aparelho para outro, não. Nesse celular novo, eu vou com a minha chave e vou ter acesso às fotos que eu gosto, que eu guardei. Não importa se foi num celular antigo. Jane, eu estou colocando uma ideia bem ampla. O fundamento dessas tecnologias é toda a informação que circula pela internet. Se eu guardo fotos no Google Fotos, eu vou poder consultar essas fotos no celular, no tablet, na Smart TV, no computador, em todos os aparelhos que eu tiver interesse. Para não ficar falando só de aparelho, eu quero destacar um fundamento do nosso método, que é o ser humano. Então, uma pessoa chega, eu não gosto, eu tenho medo, eu tenho bloqueio, eu tenho raiva de tecnologia, mas eu vou precisar aprender. Aí a pergunta que eu faço é bem simples. O que você gosta? Eu gosto de trabalho manual, eu gosto de crochê, eu gosto de artesanato. Então, vamos lá. Senta aqui no computador, eu vou ter que te ensinar o Nectar, que é você mexer o ponteiro na tela, escolher a internet e entrar, vamos lá, no YouTube. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Você vai num ícone fundamental. Se você quiser anotar essa outra dica, é o ícone da lupa. Eu não quero saber o que o YouTube está ofertando. Eu vou na lupa e coloco lá artesanato. Quando a pessoa fez isso, ela se encantou. É isso que é mexer com tecnologia? Isso. É. Jane, eu não quero falar demais, mas eu quero colocar uma filosofia que eu tenho em relação a essa história de estar conectado nunca foi tão importante. Eu coloquei até no slide. Eu vou lá apresentar um ou outro, que eu sei que o tempo é restrito. Estar conectado nunca foi tão importante. Mas eu coloco que é fundamental você se conectar. Vou fugir do assunto, mas tudo é inventivo, né? Com Deus.
Isso. Se conecta com Deus, se conecta com o próximo, no relacionamento que você tem com as pessoas, se conecta consigo mesmo, um autoconhecimento, e aí você vai ter um aproveitamento grande de se conectar com a sociedade usando as tecnologias. Isso é saudável. Vou até colocar o principal mandamento que Jesus nos revelou, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu tomei a liberdade, o atrevimento de dizer isso. Você se conecta com Deus e ao próximo e se conecta consigo. Aí você se conecta com a sociedade buscando aquilo que te faz bem. Como você bem falou, se comunicando. Nessa pandemia, a videochamada no WhatsApp foi fantástica para as pessoas se comunicarem com amigos e familiares. Nessa pandemia, pesquisar sites, assistir lives foi muito importante. E agora a gente pode fazer as duas coisas, o presencial. Então, não deixar algo ruim acontecer, nem com você, nem com seus familiares, que seria o quê? O celular tomar toda a sua atenção, todo o seu tempo e você não olhar para o lado, não conversar com quem está ao lado. Não, eu quero o celular para me conectar com as pessoas, para me sentir participando de tudo que está acontecendo. Excelente posicionamento, não é importante, porque, de fato, nós precisamos utilizar, não é? Tudo que for oferecido, digamos assim, no mundo digital, é para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida, para que nós possamos utilizar, para nos comunicarmos, para aprendermos, enfim, eu não vou mergulhar muito, porque você trouxe tudo. Né? Eu trouxe slides também. E sim, você fique à vontade. Fique à vontade. Gabi, pode colocar, por favor. Tem só uma pergunta aqui. Por favor, sim. No caso de uma turma de alfabetização, Clemilda Santana que está fazendo, de idosos, é importante introduzir também a alfabetização digital? Gente, Paulo Freire, ele nos fez entender que o processo de alfabetização é aquele que te permite fazer uma leitura do mundo, a leitura do que está em volta, né? E isso tem a proposta de você ser uma pessoa livre, autônoma, não é? Isso. Aí o que eu digo em relação a essa pergunta é que esse processo de leitura do mundo, ele pode ser um processo de alfabetização da leitura e da escrita, junto com a alfabetização digital. Aqui em Fortaleza, houve um aplicativo que eu admirei quem desenvolveu, mas eu não tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, em que ele colocava os princípios do método Paulo Freire na tela do computador, e aí aproveitava as letras todas que estão na tecla, disponíveis no teclado. E o aplicativo, eu me lembro que chama-se Luz do Saber, não é? Então, eu concordo que é possível, eu acredito que é possível as duas coisas juntas, mas eu vou colocar, Jane, um fator que traz dificuldade. Como é que a pessoa vai se preparar para trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo? Não há onde haver essa formação. Como é que as pessoas podem se preparar para ensinar o uso do celular? Em vários lugares do Brasil não tem essa formação. Na verdade, como é que a pessoa vai se preparar para educar idosos? Porque nós sabemos que a gerontologia é um campo amplo e que existe algo específico que é chamado gerontologia educacional, ou gerontogogia. E nós não temos espaço para discutir isso, nós não temos iniciativas conhecidas, pelo menos, tratando da importância de ter um método de ensino para a alfabetização digital. E aí, dentro do possível, eu fico divulgando. Olha, aqui em Fortaleza a gente criou apresentamos no Canadá no ano 2000,
representando o Brasil, mostrando que nós estamos encontrando um caminho de sucesso nesse aprendizado, e que esse aprendizado ele foi colocado nos livros que nós estamos fazendo o lançamento aqui hoje. Temos o volume 1 e o volume 2. Eles são livros de exercícios. Não é um livro que o professor explica a importância da internet, a importância... Não. É aquela prática direcionada a um passo a passo gradativo, começando do mais simples e aí dando passo a passo. Professor, eu quero aprender a usar o Instagram. Olha, o Instagram, você pode entrar nele com facilidade, eu te dou, em 10 minutinhos você entra. Mas aprender, ele é uma rede social com muitas funções, muitas possibilidades. O e-mail. O e-mail já é mais fácil. Mas o e-mail, a gente não vai falar de você escrever uma mensagem para um amigo que está em Portugal. Não. Você manda um WhatsApp. O e-mail, ele se restringiu a uma comunicação formal, a necessidade que você tem de receber um documento, receber um boleto. Então, gente, eu procurei organizar e olha que foi difícil, Jane. Os assuntos. Aí no livro 1, eu coloquei a base, a internet, os aplicativos, como é que instala, o WhatsApp, segredos do WhatsApp, e outra coisa que muitas pessoas nos trazem, que é o celular com a memória cheia, né? Como é que eu libero espaço para o celular funcionar, né? Esse é o livro 1. E ele traz como a principal tarefa você aprender aqueles 3 passos que eu estava dizendo. Instalar um aplicativo, fazer um cadastro e entrar com, vamos lá, login, né? Entrar com a sua identificação. O segundo volume, vou mostrar, já que eu estou falando do livro. Esse aqui é o volume 1, não é? E aí eu coloquei o volume 2, e aqui ele traz livreto de bolso, bolsa, ele traz... Eu vou fazer uma coisa que eu não imaginei fazer na nossa live. Ele tem letras grandes, olha aí. Maravilha! Isso aqui eu usei nas nossas aulas online. Aí eu tive a ideia, eu vou dizer assim, vou ser atrevido. Eu tive a ideia inventiva de pegar as telas que eu usei e transformar num livro. Esse Mas livro é por aí. Ele traz a senha, como é que você cria uma senha que você não vai esquecer, o Instagram, o Gmail, o YouTube, Google Meet, mas ele traz de uma forma bem mais amigável, né? Eu falei do slide. Deixa eu mostrar alguma coisinha antes. Tem alguma pergunta? Só uma colocação, mas você já pode ir colocando o slide. Isabel trouxe que a andragogia cuida da educação de adultos. Ela comecei a fazer uma formação. Pronto. Maria Isabel. Eu teria um grande prazer de ter um espaço de diálogo com todas as pessoas que querem se dedicar à educação de pessoas maduras e idosas. Por quê? A gente vai entender que a pedagogia ela foi desenvolvida para atender as crianças. A andragogia, a educação de adultos, como bem disse a Maria Isabel. E a gerontogogia, ou gerontologia educacional, é aquele campo do conhecimento dedicado ao processo de aprendizagem da pessoa idosa. E essa pergunta, Jane, eu coloquei desde 97. Como é que o idoso aprende? Não é? Como é? Quais são os fatores que podem facilitar a aprendizagem? E eu gosto de colocar essa pergunta, não é que eu traga respostas, mas eu trago caminhos, possibilidades para uma construção coletiva. Aqui em Fortaleza, na Universidade Sem Fronteiras, numa associação que temos aqui também uma participação, em ONGs, nós encontramos em cada local um público diferente, né? Em um local, público de classe média com determinados interesses, no outro local, um público que trazia um celular bem limitado, mas cheio de vontade de aprender, e aí a nossa estratégia de aula foi diferente para cada lugar. E agora, por exemplo, quando a gente oferece aula online, é outra estratégia. Bom, deixa eu ver o que eu quero destacar no slide. Aqui nós já falamos que conectar é muito importante,
que eu destaco que todas as pessoas, isso me traz uma dor danada, todas as pessoas que não têm acesso à tecnologia digital ou que usam de forma restrita, elas têm uma limitação no exercício da cidadania. Exato. Professora, isso aí é bonito de falar, mas eu não compreendi. É assim, quem não tem acesso à internet é excluído digitalmente. Agora, não adianta a pessoa ter um celular na mão e só saber mexer no WhatsApp e no Google. Ela tem que entender as outras possibilidades. Quando eu falo de cidadania, eu lembro do que na televisão aparece. Você só precisa se cadastrar na plataforma do governo federal para poder consultar algo no INSS. Você precisa instalar o aplicativo SouGov, já que você foi funcionário público. Você pode ter a carteira de trabalho no celular. Logo, logo a gente vai estar com a identidade digital. Gente, há ferramentas que eu chamo de transformação digital, governo digital, que estão em andamento a pleno vapor, mas o cidadão não está tendo nenhum tipo de orientação. A orientação que eu vejo nos vídeos, né, que o governo publica, é fácil, é só baixar o app e fazer o login, é um login único para tudo. Então, eles não percebem que... Jane, eu acho que teria que ter um pedagogo nessa história, entendeu? Sim, com Ok. certeza. Tudo gira Né? em torno de processos de aprendizagem, né? Mas a gente fica perguntando também até que ponto as pessoas estão interessadas em que todas estejam aprendendo e apreendendo, como você trouxe. Só uma Pronto, ó, pequena crítica. educação, como você também disse, é um processo de desenvolvimento humano. E aí Isso, você tem essa proposta de aprender ao longo da vida. Pessoal, mas como assim? É porque quando você já sabe mexer no computador, você se depara com um celular que está na mão de todo mundo. Aí, quando você conquista o conhecimento do celular, você ouve falar numa Smart TV, numa Alexa, não vai, as novidades não vão parar, né? A isso. transformação, ela é uma característica de uma impermanência, né? Exato. Isso traz dificuldade. Pronto, aqui eu já citei que os filhos sabem tudo, não têm paciência, mas eu quero destacar que aprender, que errar, não é um problema, ele faz parte do aprendizado. Isso. Imagina se você tivesse participado da escola e não errasse nunca. Não, você errou, você tentou, você viu qual era o caminho, você fez provas. Então, pronto, o errar ao usar um celular não é problema, ele faz parte. E nunca se comparar às outras pessoas. Como é que o meu neto já sabe mexer tudo, nunca fez um curso? É outra geração, é outra história, é outro processo. Aqui nós falamos das 5 palavras: querer compreender, praticar, repetir, aprender. O objetivo primordial é conquistar mais autonomia, elevar a autoestima, a atualização e participar da interação social do mundo. Alguns desafios é a linguagem técnica. Eu já vou dar uma dica. Toda vez que você encontrar a palavra app, você pode falar app. Essa é a pronúncia que nós encontramos até na televisão. É só baixar o app. App é aplicativo. Desafio da memória. A questão de não esquecer a senha é assunto de uma aula, tá? Que eu dou técnicas para você não precisar nem anotar no papel, viu, Jane? Não precisa nem anotar no papel, Maravilha! você vai lembrar na senha. Já vi que E a o gente vai ter muito desafio... que construir e aprender aí, hein? Outros Oba! encontros. E o desafio da segurança, né? Que o cuidado com esses golpes que na televisão fica anunciando. Nós temos, deixa eu ver, que tudo muda o tempo todo, impactando o nosso cotidiano. E relações, esse que é o ponto que me preocupa. As relações, elas estão mudando. Se você vê um garoto trancado no quarto e acha que ele não está namorando, que nada, ele está no aplicativo de paquera. Então, tudo mudou, né? E aqui foi o que eu disse. Os aparelhos que estão conectados na rede mundial da internet, televisão, computador, tablet e celular.
Quando você tem familiaridade com um, você vai ter mais facilidade de aprender o outro. Porém, a televisão, ela é mais semelhante ao seu celular do que o computador, porque ela funciona com sistemas diferentes. O computador é um sistema e o celular é outro. Professor, é o tal do Android? É por aí. Aqui já seria uma aula, né? Tipos de telefone, o aparelho multifuncional. Aqui eu gosto de destacar. Professor, você falou que o celular é fundamental porque ele acessa a internet. O WhatsApp só funciona com a internet. Mas, gente, tem um mundo de tarefas que você pode fazer num celular, simples mesmo. Telefonar, fotografar, ajustar um alarme, usar uma lanterna, um bloquinho de anotações, calculadora, né? Então, você tem N tarefas sem internet, mas que você compreende a partir desse slide. Mas você só aprende praticando, repetindo para poder assimilar. Isso aqui é uma coisa que me incomoda. Eu estou ligado no 4G, eu uso Wi-Fi, por que todo mundo pergunta a senha do Wi-Fi? Baixar um app para transporte, banco, compras, governo eletrônico, música, bloquinho de notas e jogos. Eu tenho um carinho, Jane, por esse tema de jogos. Anote aí uma dica. Nosso tempo já está passando. A dica que eu não quero... Fica à vontade. Deixar escapar é que se você está com um computador na sua casa, você abre a internet e aí você pode colocar www.paciência para você acessar um jogo de cartas. O endereço é paciência.co. E aí você dá o Enter. Só isso. Você não precisa colocar .com.br, não. Na verdade, nem o www precisa. Anote o endereço assim, ó, paciência.co. Se você abre a internet no computador, coloca esse endereço, você vai ter jogos de cartas muito bons. Eu indico o Spider, um naipe só para você começar. Não precisa instalar nada, nem pedir ajuda de ninguém. Abre os jogos e treina atenção, memória, entretenimento. Isso no computador. E no celular? No celular, eu abro o ícone da internet, tá? Que é um ícone redondo, amarelo, verde, azul e branco, o famoso Google Chrome, e digita paciência.co. Você vai ter a mesma proposta na tela do celular. Só que a tela do celular é menor. E no tablet? O tablet é legal, porque a tela é um pouquinho maior. Gente, esse endereço, então, eu dou como dica. Não falando de jogos, que eu teria aqui também muitas sugestões de jogos de raciocínio para você aproveitar o seu tempo, não é jogo de tiro, morte, nada disso. Jogos de raciocínio. A outra dica, eu tenho muito carinho em divulgar. É um site que traz notícias boas. Deixa a TV desligada e acompanhe as notícias pelo seguinte site: sonoticiaboa.com.br. sonoticiaboa.com.br. Você entra pelo celular, você entra no computador, você pode procurar esse Só Notícia Boa no YouTube, e aí você vai ter notícias que inspiram, que fazem você entender que a humanidade ela faz coisas boas, só que não é divulgado. Verdade. Né? Talvez a Jane conheça outros sites que tragam notícias boas. A gente tem que divulgar, a gente tem que fazer uma corrente para que a gente possa usar a tecnologia de uma forma a dar uma contribuição para o mundo ser melhor. Vamos ver, só finalizando aqui, né? Baixar a app, criar conta, fazer login, hábitos e mudanças. E aqui nós colocamos uma das capas do livro com o endereço jricardotemoteo.smallpage.com.br. Com esse endereço, você vai ter acesso a como entrar em contato comigo por WhatsApp, e-mail, não é?
o meu site, que é o convivereconectar.com, e é por esse endereço que você pode fazer a aquisição desses livros. Você vai poder fazer o pedido, receber em sua residência pelo correio, tá bom? Pronto, pode tirar os slides. Tem uma pergunta aqui de Berenice Ramos, pergunta, ainda vem o terceiro livro? E aí eu fui lá no... Eu estou aqui no celular também, e aí ela complementa, né? Por que está mudando tudo tanto, tão rápido? Então, assim, pergunto logo pelo terceiro livro. Jane, é bem importante essa pergunta. Nós temos muitos assuntos que eu vou escrevendo e que depois eu tenho um trabalho de separar o néctar, e esse é uma coisa que às vezes me tira até o sono. Porque, veja bem, eu consegui, só para você ter uma ideia, colocar o Instagram em um capítulo. Né? Porque eu percebi que o essencial não é você experimentar tudo, porque você se perde com tantos ícones, tantas possibilidades. O essencial é você ter uma convivência com o que o Instagram pode trazer de bom. E aí, a partir do momento que você extrai o que pode trazer de bom, nesse capítulo que eu coloquei, você vai ter condições e curiosidade de descobrir os outros recursos, não é? Aí eu consegui colocar em um capítulo. Esse assunto de cidadania, que é você se cadastrar na plataforma do governo e ter acesso a informações como cidadão, também precisa ter um material que eu já produzi, mas que tem que ter um terceiro livro, sim, quem sabe, né? Com certeza. Eu ainda tenho uma pergunta para fazer para você. Vamos lá. Assim, com base, inclusive, né, em toda a sua visão humanística do que seja educação, do que seja processos de aprendizagem. E aí eu vou fazer uma pergunta que, pelo que eu já vi, todas as vezes que a gente contata com você, que a gente faz algum trabalho, a gente recebe vários alunos seus, né? Várias pessoas conectadas a você. Então, essa pergunta é apenas para ilustrar, eu creio, que seja a sua praxis, não é? Para além da prática. Você considera o vínculo um fator relevante para o processo de aprendizagem? Essa é uma pergunta que só poderia acontecer nessa live, porque o que me faz participar do projeto Inventividade é a importância do vínculo, né? Então, eu não conheço a Jane pessoalmente, mas a gente está construindo um vínculo. E isso eu coloco na hora de ofertar aulas. Eu vou fazer um aulão sobre como criar uma senha inesquecível. Beleza. Esse aulão é como se fosse uma palestra para todo mundo. E aí, aquelas pessoas que estão acompanhando, elas, de repente, têm uma dificuldade prática. Esse tema, Jane, é tranquilo de divulgar as técnicas de uma senha inesquecível, mas o que vale a pena é o acompanhamento passo a passo. Sim. Olha, você vai precisar criar uma senha, deixa eu lhe ajudar. É assim, assim, assim. Aí a pessoa tenta. Olha, agora você vai cadastrar essa senha no seu e-mail, no seu aplicativo de transporte, na plataforma do governo, e você não vai precisar anotar nada, você vai cadastrando. Professor, eu te telefonei porque eu estou precisando fazer tal tarefa e não estou lembrando a senha. Aí eu dou dicas e a pessoa lembra. Entendeu? Então, é um processo de aprendizagem que em uma aula não dá. Uma aula a gente trabalha a compreensão, a proposta, mas o aprendizado ele se dá em várias aulas desses temas todos que nós estamos dizendo. Então, Jane, esse vínculo ele já começa a acontecer em um mini curso, em vamos lá, uma aula semanal, porque está todo mundo com uma vida corrida, sem tempo, mas tenha certeza que a partir de 2 meses,
o professor, mesmo que seja online. O Ricardo está aqui em Fortaleza, mas está atendendo a você com toda atenção. O Ricardo, ele se coloca como um profissional que exercita a empatia, né? Então, a gente consegue dar um estímulo em acompanhamento para a pessoa crescer. E esse vínculo acontece em mão dupla. Só ilustrando, para não me alongar. Quando eu atendi um senhor marinheiro, com 90 anos, e aí ele, tocando no celular, daquele jeito que eu expliquei, dando pancada na tela, eu podia dizer para ele, né? Olha, o senhor só precisa tocar levemente, mas não adiantava, era o modo, o marinheiro que ele era de dar a pancadinha. Aí eu dei uma alternativa. Falei, olha, tem uma canetinha que não escreve, mas ela é fantástica. Ela tem uma ponta de borracha que você compra por R$ 10 essa canetinha e resolve. Na hora de digitar, na hora de escolher os ícones, aí pronto. Aí ele passou a ter mais interesse em usar o celular. Porque tudo que ele tentava não dava certo. Era só o toque na tela. O vínculo só lembrando da sua pergunta. Agora, antes da aula, Jane, eu tomava um cafezinho e ele me contava tanta história das viagens como marinheiro. Isso é maravilhoso, né? E é tão importante para o processo de aprendizagem, esse vínculo, né? Esse vínculo sensível, esse vínculo positivo, não é, entre o professor e o aluno, porque é como o exemplo que você deu, não é? É ter essa sensibilidade de até transformar, porque ele já estava ali com um vínculo com o celular que não era um vínculo facilitador da aprendizagem, não é? E aí você vem e dá uma alternativa. E aí você escuta ele escuta você, vocês trocam informações. Esse vínculo vai criando aquele sentimento de também pertencimento. Isso. Não é? De comprometimento comigo mesmo, com o meu aprendizado e com o professor também, né? O professor também está ali, dedicando o seu tempo, dedicando a sua sabedoria, os seus saberes. Então, é uma troca. Como você disse, é um vínculo de mão, de mão dupla. Né? Nós, em psicologia social, nós chamamos um vínculo dialético. Uhum. Né? É mutuamente transformador. E eu sou uma apaixonada por aprendizado. Eu fico assim, encantada. Eu coloquei aqui no livreto, Jane, só para não perder a oportunidade. Na educação de adultos e idosos, um trabalho de ensino-aprendizagem eficaz exige estratégias metodológicas, né? Exato. Que considerem a especificidade da pessoa, memória, ritmo de aprendizagem, interesses. Agora, o educador, ele, ao ensinar e ao estabelecer esse vínculo, ele transforma a vida do aluno, mas ele transforma a própria vida, o próprio entendimento do processo de envelhecimento. Tanto é que toda vez que eu vejo no espelho que os meus cabelos estão ficando brancos, eu lembro dos meus alunos, o que eu aprendi nesses anos de convivência. Eu vejo esse senhor marinheiro com 90 anos querendo aprender. Eu quero ser ele amanhã, se Deus quiser. Maravilhoso. Com certeza. Ana Cláudia Freitas, ela pergunta se você oferece aulas online. Muito bem, é como eu coloquei aqui a nossa semente, a partir do projeto Inventividade, a gente poder ofertar turmas online, né? Um grupo pequeno, cada turma, e eu vou trazer a sua pergunta, como é que a gente estabelece o vínculo online? É incrível, é possível, sim. A pergunta mais difícil que eu me fiz é assim: professor, você dá aula de celular, a aprender a usar o celular através do celular? Como é? Então a estratégia ela é diferente, mas também é possível. Tem a aula presencial, que tem os seus encantos, e tem a aula online, em que a gente pode atingir pessoas de qualquer lugar do Brasil. Verdade.
Então, já finalizando o nosso encontro, eu quero agradecer, não é, em nome da Inventividade, profundamente a Ricardo Timóteo, que nos presenteou com seus saberes no âmbito da tecnologia, com seus saberes também no âmbito, não é, de processo, de construção de processo de aprendizagem, nos mostrando que é possível aprender sempre. Olha aí o exemplo que ele trouxe do aluno de 90 e poucos anos, não é? Então, Ricardo, outros tantos encontros teremos, outros tantos processos e projetos, com certeza, a inventividade, como o Bel disse, você já é um inventivo, nós já trouxemos isso para você antes, e, mais uma vez, reafirmamos, né? Muitíssimo obrigada por sua generosidade. Você Pronto. quer falar mais Eu alguma quero, coisa? Quer fazer alguma coisa? Pode fazer eu suas quero considerações. agradecer, não é, ao convite que a Jane, Maria Isabel e Gabi me fizeram para estar aqui nessa encontro, né? E agradecer, na verdade, aos nossos vínculos, porque eu conheci a Jane num evento que a Inventividade promoveu, e foi a partir da poesia, não é? Aí eu tomei a liberdade de tirar as poesias que eu tenho da gaveta e colocar aí, e aí vocês sempre trataram isso com muito carinho, né? E eu agradeço também a valorização que se tem em relação à poesia, à arte, à música, e Isso, a tudo isso que nos torna mais humanos e felizes, né? E aí exatamente. não esqueçam de... pode até também mandar pelo WhatsApp, aí eu mando o site direitinho. O meu WhatsApp é 85 98842 7245, né? 85 98842 7245. Aí eu mando novamente aquele endereço, J. Ricardo Timóteo, Small Page, para vocês poderem fazer também o pedido dos livros, tá bom? Ok, estamos aqui fazendo essa intermediação também, certo? Vamos caminhando e colocar essas informações em toda a nossa rede, ok? Falando em rede, quero pedir que cada um de vocês que estão aí curtam o nosso canal, por favor. Nos acompanhe a nossa rede, @projeto.inventividade no Instagram, no Facebook Inventividade. Aí embaixo está aparecendo o site, né, inventividade.com. E, assim, as pessoas, olha, estão aqui me cobrando uma poesia, que eu tinha até deixado, eu vou deixar essa poesia para depois, mas estão me cobrando, viu, Ricardo? Então, há pedidos. Na verdade, não é uma poesia, é uma letra da música de Gilberto Gil, que ilustra bastante muita coisa que você trouxe, né? Também estão me pedindo aqui, estão me lembrando que nós vamos oferecer aulas, tá bom? Com Ricardo Timóteo. Então, se programem. Ó, se liguem, fiquem bem despertos. Então, eu vou fazer uma leitura aqui da música de Gilberto Gil, que é Pela Internet 2, porque ele já fez a 1. Agora eu vou ler a Pela Internet 2, que ilustra bastante assim, algumas questões que você trouxe. Então, criei meu website, lancei minha homepage com 5 gigabytes. Já dava para fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage. Agora é terabyte que não acaba mais. Por mais que se deseje, que eu desejo agora é garimpar nas terras da Serra Pelada. Virtual, hein? As criptomoedas, bitcoins e tais.
Não sei fazer economia com novos capitais. Se é música que desejo, a se considerar. É só clicar a loja digital, já tem Anitta, Arnaldo Antunes e eu não sei quem mais. Meu bem, o iTunes, de A a Z, o que mais você possa imaginar. Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É Zap Zap, é like, é Instagram, tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone. O monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone. Cada dia uma nova invenção. É tanto aplicativo que eu não sei mais não. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp New, 1000 pratos sugestivos num novo menu. É Facebook, é FaceTime, é Google Maps, um zigue-zague diferente, um beco, um CEP, que não consta da lista do velho correio, de qualquer lugar. O Waze é um nome feio, mas é o melhor meio de você chegar. Chegar. Eu estou preso na rede, que nem peixe pescado. Cada dia uma nova invenção. É tanto aplicativo que eu não sei mais não. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp New, 1000 pratos sugestivos, um novo menu. Pela internet 2 de nosso Eba. queridíssimo, inventivo, também criativo Gilberto Gil. Mas ilustra, né? Você estava falando e eu estava me conectando com a poesia o tempo todo. Então, pessoal, Ricardo, ó, um Grande abraço abraço também. carinhoso, muito obrigada. Pessoal, vocês também, muitíssimo obrigado pela participação Obrigado. de vocês. Um abraço também carinhoso. E se liguem que nós vamos estar oferecendo aí coisas e mais coisas, cursos, coisas muito interessantes para com Ricardo Timóteo. Maria Nóbrega gostaria de adquirir os livros. Tem na Universidade Sem Fronteiras? E aí, Ricardo? Pronto, tem sim. Pronto. Pronto. Aí, mais um, é bom ela trazer, né? Porque já informa. Então, um abraço carinhoso em todos. Grande abraço. Boa noite. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Tchau. Tchau, tchau.